Olá pessoal, bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês consigam ter mais conteúdo e paciência para cuidar dos seus familiares e dos seus pacientes. Como eu gosto de falar, eu acredito que o desconhecimento é um dos principais problemas do cuidado dos pacientes com demência. E quanto mais você souber sobre o assunto, melhor você vai conseguir cuidar do seu familiar. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e vou conversar um pouco hoje com você sobre a demência e as fases da demência, Então, como é a evolução da doença e quais são as fases que o paciente passa durante essa evolução. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar o vídeo e compartilhar com pessoas que vocês acreditam que se beneficiem desse conteúdo, beleza? Então, pessoal, sobre as fases da demência, A gente sabe que o diagnóstico de demência, a fisiopatologia da doença, Que no caso da doença de Alzheimer, nós vamos utilizar aqui a doença de Alzheimer por ser a mais comum como protótipo da nossa discussão, mas a gente pode também estender essas fases que a gente vai utilizar também para as outras demências, como a demência vascular, corpus de Levy, frontotemporal, a demência mista, tá? Mas vamos usar o Alzheimer como protótipo. Então a gente sabe que na fisiopatologia dessas doenças, a deposição de proteínas que acaba causando os sintomas começa muito antes do diagnóstico clínico, Então, vários anos antes do diagnóstico da doença de Alzheimer, o paciente já vem tendo deposição, principalmente da proteína beta-amiloide, Que é hoje que se acredita ser a principal causadora da doença de Alzheimer. Ela vem se depositando no nosso cérebro devido, a essa reação inflamatória sistêmica que a gente tem ao decorrer da vida. Ela vai se depositando no nosso cérebro durante muitos anos, até que chega em um ponto em que acaba dando a parte clínica, que a gente visualiza e fechando daí o diagnóstico de demência na doença de Alzheimer. Por isso, quando a gente pensa em fases da demência, mesmo que na prática a gente não perceba, a gente considera talvez um estágio mais inicial, que é esse da pessoa normal, mas que ela já vai tendo, a deposição da proteína beta-amiloide no cérebro. Então a demência ela já começa lá atrás com esse processo inicial de deposição dessas proteínas tóxicas no nosso cérebro, E aí depois sim é que eu vou entrar nas fases da demência propriamente dita. Por que é importante vocês saberem disso, pessoal? Quando a gente faz o diagnóstico, uma das grandes preocupações das famílias é o quê? O que esperar, aquela sensação de escuridão, de não ver a luz, não saber o que esperar que vai acontecer nos próximos anos, Lembrando que a gente tem, por exemplo, na doença de Alzheimer, mas também nas outras, um tempo aí de sobrevida do paciente que varia de 3 a 20 anos, mas com uma média mais ou menos de 8 anos de idade de sobrevivência após o diagnóstico, Então, após o diagnóstico, o paciente ainda vive, na média, 8 anos de sobrevida. Então, muitas vezes a nossa preocupação, a preocupação dos familiares, quando a gente conversa, faz o diagnóstico, explica sobre a doença, é o que esperar. E quando a gente entende bem as fases da doença, a gente consegue saber melhor o que esperar, se preparar melhor para as situações, e sabendo o que esperar, quando as coisas começam a evoluir, começam a progredir, a gente consegue entender que aquilo faz parte da doença, Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem na prática, é ver que os sintomas comportamentais começam a aparecer, principalmente a partir da fase moderada, e os familiares às vezes ainda não estão orientados, não sabem que aquilo faz parte do quadro normal da demência, e isso dificulta muito, muito o cuidado, Frequentemente no consultório, quase toda semana, a gente recebe familiares de pacientes com síndrome demencial, em que principalmente na fase moderada começam a surgir aqueles sintomas clássicos, como por exemplo, uma pergunta tradicional do paciente que está na fase moderada, que é pedir sobre familiares que já faleceram, E a gente vê como
pacientes, familiares que ainda não estão bem orientados e se sentem perdidos nesse momento, né? Não sabem o porquê aquilo está acontecendo, mas por que ele está pedindo do pai e da mãe, né? Se eles já faleceram e ele sabe disso. Isso é justamente o processo de evolução da doença que acaba fazendo com que a gente perca alguns dados da nossa memória, e durante essa evolução a gente vai tendo essa piora. Então por isso que é muito importante a gente entender cada fase, tá? Para nos ajudar nisso, a gente vai usar 2 escalas, tá? Essas 2 escalas é muito legal que vocês observem ela durante o vídeo e após o vídeo. A gente vai colocar elas aqui durante o vídeo para vocês darem uma observada e a gente ir conversando com vocês juntos, analisando alguns parâmetros dessas escalas, tá? Então hoje a gente vai falar principalmente sobre 2 escalas, tá? Que é o CDR, que é o Clinical Dementia Rating, tá? E o FAST, tá? Essas 2 escalas que a gente vai trazer hoje aqui para conversar com vocês. E ambas as escalas dividem a fase clínica dos pacientes em 4 fases, né? Então a gente teria essa parte normal, que é a deposição da proteína beta-amiloide no cérebro, ainda sem sintomas clínicos, né? Mas que ela já está depositada lá. E é óbvio que a gente sabe que existe deposição de proteína beta-amiloide em pessoas que não têm sintomas, né, de demência. Então isso faz parte também do nosso processo de envelhecimento, mas que os pacientes que vão evoluir com características clínicas da demência vão ter uma deposição, uma quantidade maior de proteína beta-amiloide e em locais mais específicos, né? Mas então a gente utiliza essas 2 classificações para dividir a demência em 4 fases, basicamente, né? A gente vai iniciar na fase de comprometimento cognitivo leve, que eu não vou aprofundar tanto aqui nesse vídeo, porque a gente vai fazer um vídeo específico sobre comprometimento cognitivo leve. Mas o que é o comprometimento cognitivo leve, né? Lembrando que a gente vai usar o Alzheimer como protótipo, mas eu posso estar falando isso para qualquer declínio cognitivo das 6 áreas da cognição que a gente falou lá no nosso primeiro vídeo, lembram? Então, se vocês não lembram quais são as 6 áreas da cognição, como faz o diagnóstico de demência, lembrem de voltar lá no nosso primeiro vídeo do canal para que a gente deixe isso muito bem explicadinho, né? Então, aqui o paciente começa com a queixa de memória, né? Contudo, no comprometimento cognitivo leve, ele tem uma queixa de memória. Quando a gente testa no consultório essa memória através dos testes neuropsicológicos, como o Mini-Mental, o MoCA, o teste do relógio, o teste de fluência verbal, vamos falar sobre eles também em outros vídeos, tá? E a gente vê que o paciente realmente tem uma perda de memória, então ele tem um comprometimento objetivo da memória, né? Realmente a memória ela está pior, ela tem um declínio com relação ao estado de base do paciente. E quando eu tenho comprometimento cognitivo leve, apesar desse declínio cognitivo, ele não atrapalha o paciente nas suas atividades de vida diária. Então, o paciente consegue, mesmo com essa perda de memória, fazer todas as suas atividades, né? Então, ele consegue se adaptar, né, junto a essa perda de memória. Por exemplo, quando toma os remédios, tendo lista, tendo uma caixinha que ele separa e depois vai tomando. Quando ele vai fazer compras, ele usa listas, ele ainda consegue trabalhar e ter toda a sua vida financeira em dia, né? Então ele vive a vida normalmente dele, fazendo algumas adaptações para que essa perda de memória não impacte tão significativamente na vida dele. Como a gente conversou no primeiro vídeo, né? Lembrando de novo, então a gente vai estar toda hora falando dos nossos vídeos, é muito importante que vocês voltem, vejam todos eles para que vocês consigam entender adequadamente cada passo. Então, como a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Para eu fechar o diagnóstico de demência, eu tenho que ter esse declínio cognitivo e ele tem que impactar nas minhas atividades instrumentais de vida diária, né? Então, tem que ser algo significativo a ponto de eu não conseguir mais, mesmo me adaptando, fazer as coisas que eu fazia antigamente. E aí, quando eu tenho isso, né, associado a descartar outras doenças, né, lembrando, isso tudo a gente falou no primeiro vídeo, aí sim eu vou ter o diagnóstico de demência. Então, eu vou ter essa primeira fase do comprometimento cognitivo leve, né, então, que é esse declínio cognitivo que não interfere nas minhas atividades instrumentais de vida diária, então eu ainda consigo me adaptar bem, né? E depois disso, então, esse declínio cognitivo interfere nas minhas atividades, é que eu vou ter o diagnóstico de demência.
Ok, cheguei na fase de demência, o paciente já está dentro desse diagnóstico, aí sim eu vou ter a diferenciação das fases da demência mesmo. E aí eu vou dividir ela basicamente em 3 fases, né? Eu vou ter a fase leve, eu vou ter a fase moderada e eu vou ter a fase avançada. E é sobre elas que a gente vai falar um pouco agora, tendo como base essas 2 classificações que eu citei. A gente vai projetar agora na tela o CDR, né, essa escala para vocês conhecerem, né? Então ela vai trazer essas 5 fases que eu falei: normal, comprometimento leve, fase leve da demência, moderada e fase grave, tá? Vejam que ela divide, então o CDR divide os aspectos da evolução do paciente, né, em 6, né? Então, memória, orientação, julgamento e solução de problemas, relações comunitárias, leitura e passatempos e cuidados pessoais. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como evolui cada uma dessas partes, né, do paciente durante as fases da doença. Então, vejam agora, a gente vai ir projetando o CDR, tirando para vocês observarem, mas então a gente começa com a memória. Então, como é a memória do paciente durante a evolução da doença? Então, o normal, ele não tem praticamente sintoma. No comprometimento cognitivo leve, ele começa a ter uma perda de memória, mas é uma perda de memória muito leve, que ele ainda consegue realizar praticamente todas as suas atividades sem problema. Na fase leve, aí é a fase que começa aquela perda de memória característica, né? Que a gente chama de anterógrada, ou seja, é a perda de memória para atividades recentes, né? Para eventos recentes. Então, o paciente ele não consegue mais consolidar a memória, aquela memória de segundos a minutos, né? Então, esse é o momento em que ele começa a ter aqueles sintomas de repetição, né? De contar uma história, dali meia hora, 1 hora, ele não lembra que ele contou a história, ele conta a história de novo, né? Ele faz uma pergunta, ele não lembra que fez a pergunta, ele pergunta de novo, né? Então, essa fase inicial da doença é que começa esses sintomas repetitivos, né? E principalmente a memória mais atingida nessa fase é essa memória recente, né? De minutos a dias, né? Então, o paciente acaba não retendo mais praticamente nenhuma informação nova, né? E essa sim é a que vai sendo acometido nessa fase inicial. Então, toda a fase leve começa com esse acometimento de memória característico da doença de Alzheimer, que faz com que ele não retenha mais informações novas e comece esses sintomas repetitivos. E a partir daí é que a gente vai começar a ter a progressão da memória, da perda da memória, né? Se tornando cada vez mais intensa, né? Então, no início ele é característico, né? O paciente chega, os familiares chegam no consultório e dizem: doutor, das coisas do passado ele lembra que é uma beleza, né? Ele lembra de tudo, conta as histórias, fala das pessoas, mas recente ele não lembra mais nada, né? Impressionante, né, doutor? Mas o passado ele lembra muito bem. Então, esse é o paciente característico da perda de memória da fase leve, né? Conforme vai avançando a doença, ele vai perdendo, praticamente não retém mais absolutamente nada novo, né? Tudo que lhe é ensinado, tudo que lhe é falado, tudo que ele faz no dia a dia, ele não lembra que fez, não lembra, né, ali algumas horas no outro dia, o que ele fez no dia anterior, não consegue mais aprender praticamente nada novo, né? E tudo que for atual vai sendo perdido. E aos poucos, sim, aí a memória vai começando a atingir essa memória mais consolidada, né? E aí ele vai esquecendo coisas do passado, né? Iniciando às vezes por coisas, né, atividades mais recentes, coisas que aconteceram mais recentemente, pessoas que ele não tem um convívio tão importante, ele já não lembra mais quem é, né? Pessoas mais jovens, às vezes, do convívio dele, que ele também não lembra mais quem é, né? E aí, quando o paciente sai dessa fase de só não perder mais a memória recente e começar a esquecer
mais coisas do passado e pessoas que antes ele reconhecia, ele não reconhece mais, eu começo, do ponto de vista da memória, a entrar na fase moderada. Importante ressaltar aqui que a gente vai falar de cada um desses aspectos para vocês entenderem bem, mas o paciente ele pode, em alguns aspectos, estar na fase moderada e em outros na fase leve, né? Ele não necessariamente entra com todas as áreas da cognição dele na fase moderada e aí vai. Então, às vezes, alguns aspectos dentro dessa nossa classificação ele vai estar na fase leve e outros aspectos ele vai estar na fase moderada. O que a gente mais quer aqui é que vocês entendam como que as coisas vão evoluir, tá? Então, do ponto de vista da memória é isso. Aos poucos ele vai perdendo, então, cada vez mais, não retém mais nada novo, vai começando a perder essas lembranças do passado devagarinho, principalmente primeiro coisas que pessoas mais recentes, coisas mais recentes, né? Com pessoas que ele não via há muito tempo, até que essa memória atinja o passado dele, memórias que já estavam muito bem consolidadas, e aí ele realmente não começa mais a lembrar de quase nenhuma história, não retém nada de memória e não consegue mais lembrar de quase nenhum episódio da sua vida, lembrando só de coisas muito do passado e que significavam muito para ele, né? Essas são, com certeza, as lembranças que ficam quase até o final ali da memória, até o momento em que ele começa a esquecer das pessoas próximas do convívio dele, né? Não lembra mais dos netos, depois não lembra mais dos filhos ou do companheiro, né? Também é possível que durante essa fase moderada tenha momentos em que ele flutue um pouco, né? Que ele não reconhece o filho, em outro momento ele reconhece, né? E aí essa parte da memória flutua mesmo, né? Até que ele vai perdendo ela toda a ponto de chegar em um momento que ele praticamente não reconheça mais ninguém, né? E aí ele vai perder toda essa capacidade de lembrar de informações passadas e vai chegar um momento que, inclusive, ele não reconhece mais nem ele mesmo, né? Então ele se olha no espelho, ele já não consegue reconhecer ele mesmo. Então aí eu já estou, quando eu estou, que eu já não, ele não lembra mais dos filhos, não lembra mais dos cônjuges mais próximos, retém muito pouca informação do passado, aí eu já estou entrando na fase avançada, que é aqui, ele já não vai mais reconhecer ninguém e vai ter dificuldade, inclusive, de reconhecer ele mesmo, né? Chegando até uma fase já em final de vida, em que ele não tem mais praticamente nada da memória, né? E só fala muitas vezes coisas desconexas ou tem lembrança de algumas palavras que ele acaba falando, né? Então aí a gente chega numa fase quase final de vida. Então essa é a evolução da perda de memória, né? Que começa sempre naquela memória mais recente e vai se deteriorando ao longo do tempo. Outra questão que a gente tem aqui no CDR, e essa é muito importante nos pacientes com demência e com doença de Alzheimer, é a questão da orientação, né? Porque ela é muito marcante nesses pacientes. Então a gente inicia aqui, né, normal, para comprometimento cognitivo leve, com uma leve desorientação no tempo, muito leve, que não compromete o paciente, até a gente chegar aqui na fase leve, em que o paciente já tem uma dificuldade importante em relação ao tempo, né? Isso é muito característico quando a gente avalia esses pacientes em fase inicial, que eles já não conseguem lembrar qual dia da semana eles estão, ou erram o mês, ou principalmente o ano, né? Então, é comum a gente chegar no consultório avaliando esses pacientes que a gente já imagina que estejam em fase inicial, e aí você pede, qual ano você está, senhor Joaquim? 1967, doutor, né? E ele fala com convicção, né? Porque realmente ele já está desorientado no tempo e ele já não lembra mais onde ele está e muitas vezes ele acredita que está nesses anos passados, né? Então, a desorientação temporal com relação à orientação do paciente é a primeira que aparece. Então, ele se perder no tempo. E claro que isso vai piorando devagarinho e isso significa que esse paciente está na fase leve da doença, né? Então, a desorientação temporal é uma característica marcante da fase leve das demências, principalmente da doença de Alzheimer, tá? Então, o paciente já não se encontra no tempo. Mas, geralmente, na fase leve, a orientação espacial
ela continua preservada, especialmente em áreas familiares ao paciente, em áreas que ele conhece, em áreas que ele está acostumado, né? Então, a orientação espacial, ela costuma estar mais preservada na fase inicial. Alguns pacientes já começam a se perder, né? Tem uma desorientação espacial nessa fase, mas a orientação no espaço, ela está mais preservada na fase leve da demência. E aí é quando eu começo a ter a perca da desorientação espacial, é que eu começo a entender que o paciente está entrando na fase moderada, né? Então ele tem uma desorientação no tempo já bem importante, né? Já não lembra mais dia do mês, ano, e aí ele começa a ter uma desorientação importante também no espaço, né? Não lembrar onde ele mora, não lembrar da sua cidade, do seu bairro, até chegar ao ápice da desorientação temporal, que é o sintoma clássico dele não reconhecer mais, inclusive, a própria casa, né? Então, nesse momento, esse é um sintoma característico já da fase moderada da doença, né? Quando o paciente tem uma desorientação temporal tão importante que ele já não consegue mais reconhecer a própria casa, né? Então, nesse ponto, quando essa desorientação espacial, né, desorientação no espaço, se torna importante, a gente sabe que esse paciente já está na fase moderada da doença, né? Muitas vezes ele ainda reconhece alguma coisa, né? Quando você leva ele para passear, ele ainda entende às vezes que está em casa, e aí eu estou na fase moderada. E quando é que eu chego na fase avançada? Quando ele está totalmente desorientado no tempo e no espaço, né? Ele não consegue mais saber nunca que ele está em casa, que ele está na cidade dele, nada com relação ao tempo, ele está totalmente perdido, ele já não identifica mais nada da semana, não tem uma desorientação temporal com relação ao tempo do dia, né? Já não identifica isso direito e ele está orientado apenas em pessoas, né? Ele consegue ainda identificar algumas pessoas, mas no tempo e no espaço ele está totalmente desorientado. Aí é que eu digo que ele entrou na fase avançada da doença, né? Então, já temos aí duas características que a gente conversou bem e que são muito importantes na evolução das demências, e são duas características que nos ajudam bastante a identificar a fase do paciente, que é tanto a questão da memória quanto a questão da orientação. E agora, nos últimos dois itens aqui da nossa escala, que nos ajudam a entender um pouco, né, sobre essa evolução das doenças, a gente vai ter a questão do lar e dos passatempos e os cuidados pessoais. Então vamos falar um pouco dessas duas características juntas. Como a gente falou, fase normal, comprometimento cognitivo leve, vai ser muito leve, o paciente ainda não tem interferências nas suas atividades de vida diária. Fase leve, a gente começa então nessa questão de lar e passatempos, a ter um desinteresse do paciente pelas coisas que ele gostava, né? Ele ainda consegue realizar atividades dentro de casa, mas ele começa a ter um desinteresse pelas coisas que ele gostava. E ele ainda consegue preservar as suas atividades básicas de vida diária, né? Então ele ainda consegue tomar banho sozinho, se vestir, escovar os dentes, ele preserva ainda todas as suas atividades básicas de vida diária na fase leve. Essa é uma fase bastante importante nessa questão dos lar e passatempos, né? Porque é aquela fase que a gente diz, o paciente ele tem dificuldade, né? Às vezes ele não consegue mais cozinhar, fazer uma refeição completa sozinho, mas ele consegue fazer muitas coisas dentro de casa ainda para ajudar, né? Então é o momento da gente tentar colocar o paciente dentro da rotina da casa de uma forma com que ele consiga ainda fazer algumas atividades, né? E é claro aqui adaptar atividades que ele ainda consiga fazer talvez parecidas com coisas que ele gostava, né? Por quê? Porque às vezes coisas que ele gostava muito, que ele às vezes fazia na sua profissão, né, que ele praticava dentro de casa, começam a se tornar muito complexas já na fase leve da demência, ele não consegue mais fazer. Mas então é hora da gente tentar adaptar coisas para que ele consiga se manter ativo, né? O paciente era mecânico, a gente pode ter jogos, né, para que ele monte coisas, desmonte, como se ele estivesse na oficina. O paciente era professora, né, então tentar utilizar jogos, né, brincadeiras, quadro, em que ela possa ainda
treinar algumas habilidades, fazer algumas coisas, né? Então a gente precisa tentar adaptar essas atividades dentro de casa, porque eles vão sentir dificuldade em fazer algumas coisas as coisas que eles faziam antigamente, né? Mas a gente talvez adaptando para coisas mais simples, a gente consegue manter ele ativo. Essa fase leve, que a nossa capacidade de manter ele ativo dentro do cuidado da casa e dos seus passatempos é muito importante. Então, ele não cozinha mais, mas ele vai ajudar a secar a louça, ele pode ajudar a lavar a louça, ele ajuda a montar a mesa, né? Montar a mesa, ele pode estar presente ali no cenário da refeição, ele pode fazer alguma outra coisa na casa que antes ele já fazia, varrer, limpar, né? Atividades que talvez, se ele estiver tranquilo, não envolvam perigo. É importante que eu mantenha ele fazendo. Quanto menos eu tomar para mim a responsabilidade de fazer tudo, né? E ainda assim delegar algumas atividades para ele, por mais tempo eu vou manter a autonomia do paciente. Então essa é uma fase bem importante para a gente adaptar essas atividades. Nessa fase, a terapeuta ocupacional pode ser uma profissional bastante importante para nos ajudar a entender coisas que a gente pode adaptar para o paciente, dependendo da sua história, dependendo da sua história de vida, né, e das coisas que ele gostava. Então, muito importante da gente lembrar disso. Passando da fase leve para a fase moderada, aí já é uma fase em que ele vai ter dificuldade em fazer qualquer atividade um pouco mais complexa, né? Apenas atividades bastante simples vão ser preservadas e o interesse dele por fazer alguma coisa vai ser muito restrito, né? Então aqui a gente tem que tentar buscar ainda mais refinar atividades simples que a gente possa manter ele fazendo, porque também é na fase moderada que começam a aparecer os sintomas comportamentais. Então, se a gente deixar ele parado na frente da TV o dia inteiro, não vai dar certo. A chance dele começar a ter piora dos sintomas comportamentais, né, ficar mais ansioso, ficar mais agressivo, é maior. Então, a gente tem que tentar adaptar essas atividades cada vez mais para coisas mais simples, para que ele consiga continuar fazendo. E é aqui na fase moderada que vão começar a ter as dificuldades da higiene, né? E aí, classicamente, começa a aparecer a dificuldade no banho, né? Que alguns pacientes começam a ter de forma importante, né? Então, não querer mais tomar banho, às vezes, quando vai para o banho, fica agressivo, né? A família tem dificuldade em fazer as suas atividades a higiene, né? Então, ele começa a ter dificuldade para se vestir, para abotoar a camisa, né? Então, essas questões das atividades básicas começam a ter um impacto, a marcha pode começar a piorar um pouquinho, né? Então, ele começa a andar um pouco mais devagar. Essas são características da fase moderada, né? Então, mas classicamente essa questão do banho, que é algo bastante impactante, que a gente vai ter vídeo aqui no canal para falar de banho, né? Então, vamos fazer um vídeo só para falar de banho e as dificuldades do banho. Mas lembrando que, geralmente, quando isso começa, o paciente já está na fase moderada, né? E aí, na fase avançada da doença, ele já não vai conseguir mais fazer praticamente nada, né, dentro de casa, ele já vai estar numa fase avançada. E na questão de higiene pessoal e cuidados pessoais, ele vai precisar de ajuda para praticamente tudo, né? Então, vai ter que ter alguém para ou dar o banho para ele, ou ajudar ele lá dentro do chuveiro, todos os outros cuidados pessoais, escovar os dentes, vai começando a ter dificuldade inclusive para alimentação, até o momento que ele vai precisar de ajuda. E também começam a aparecer os sinais de incontinência, né? Então, quando ele começa essa dependência bem importante, eu percebo que ele já está na fase avançada da doença. Então, veja que a gente falou sobre muitos aspectos aqui das fases da doença. E por que isso é tão importante, tá? Porque, pessoal, a fase leve costuma ser uma fase relativamente tranquila, né? Em que o paciente ainda preserva uma boa capacidade da sua área de cognição, tá? Ele ainda consegue fazer muitas coisas, a gente consegue fazer atividades, a gente consegue tirar ele de casa, ele ainda consegue fazer a sua higiene, né? Então o cuidado ainda é um pouco mais tranquilo quando eu tô falando da fase leve. Vocês percebam que quando a gente falou das dificuldades, geralmente isso é quando o paciente começa a entrar na fase moderada. A partir da fase moderada da doença é que os sintomas
começam a deteriorar bastante e aí também começam a aparecer os sintomas comportamentais de forma mais intensa, né? Principalmente a agitação e a agressividade, que é o que mais incomoda, né? O paciente fica mais agitado, fica mais agressivo, até por todas essas características que a gente mencionou, né? Então ele tem uma perda de memória mais importante, ele já não reconhece as coisas direito, ele já está desorientado às vezes na própria casa, né? Ele já não consegue mais fazer as atividades que ele conseguia fazer antes, desinteressado pelas atividades que ele tinha, ele não consegue mais sair de casa direito, então tudo isso leva a que o paciente tenha possivelmente uma maior intensidade dos sintomas comportamentais, tá? E dessa forma, a fase moderada acaba sendo a fase mais difícil, né? E além dela ser a fase mais difícil, ela também costuma ser a fase mais longa, tá? Que vai durar aí na média de 4 a 5 anos, tá? Então aí que mora geralmente a grande dificuldade de cuidar desses pacientes, né? Que é nessa fase moderada que as coisas pioram, que aparecem esses sintomas clássicos e também aparecem os sintomas de agitação e agressividade com mais intensidade. Conforme a fase moderada vai passando e o paciente vai piorando essa questão, aí ele vai ficando mais restrito, né? Vai tendo mais dificuldade para fazer as coisas. A agitação e a agressividade, elas podem continuar um pouco, mas elas costumam dar uma melhorada na fase avançada, né? O paciente fica mais restrito, então ele também não consegue mais ser tão agressivo. E aí o cuidado, geralmente, na fase avançada é um cuidado que fica um pouco mais fácil, mas vai ser muito mais de questão de higiene, né? Essa questão que vai ser um pouco mais complexa, mas não vai ter tanto essa questão da agressividade e da agitação que é muito marcante da fase moderada. Beleza? Então assim, o CDR, eu acho que ele é uma classificação muito boa para nos ajudar a entender essa evolução. Falamos aqui de vários aspectos, né? Que a gente vê a evolução da doença desde a fase leve à fase avançada, e eu acho que isso ajudou bastante vocês a entender cada etapa, cada fase da doença. Então, fica aqui o Clinical Dementia Rating para vocês, né? Vocês depois vamos deixar alguns links aqui na bio para vocês poderem abrir aqui, salvar essa classificação em casa até. Peço para vocês que agora vocês lembrem de comentar aqui, falando em qual fase vocês acham que o familiar ou o paciente de vocês estão, se vocês já cuidaram, se vocês realmente percebem essas mudanças, né? Comentem aqui no vídeo, a gente já falou bastante, né? Lembrem de se inscrever no canal, curtir, comentar, né? E aí compartilhar com pessoas que vocês acham que esse vídeo vai ajudar. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouco da outra escala, né? Que é o FAST, né? Essa escala FAST, então, vou colocar ela também aqui na tela para vocês verem, né? Ela é um pouco mais simples, né? Mas ela tem a fase moderada e a fase avançada aqui, ó, bem mais subdividida, né? Então vejam que aqui, ó, eu entro ali, né? 1 normal, 2 possivelmente um comprometimento cognitivo leve, 3 um comprometimento cognitivo leve, 4 fase leve da demência, né? Então, na fase leve, como a gente conversou ali no CDR, que é um pouco mais completo nesse sentido, ela vai ter essas dificuldades para as atividades instrumentais do dia a dia, né? Perda de memória mais importante, né? Isso vai caracterizar a fase leve. Na 5 aqui, ele coloca como fase moderada, né? Em que o paciente começa a precisar de ajuda, né? Nas suas atividades. E aí depois ele divide a fase 6 em 6A, B, C, D e E e a fase 7 em A, B, C, D, I e F. Ele aqui é um pouquinho mais, mais pormenorizado aqui nessa questão. Ele coloca aqui como demência moderadamente severa e depois demência severa. Então ele divide aqui em A, B, C, D, E e A, B, C, D e F, né? Então vejam ali que ele coloca de uma forma um pouco mais simples para a gente classificar o paciente, mas que é uma forma legal porque o paciente aos poucos ele vai perdendo todas essas características, né? Então começa ali no 6A, dificuldade para colocar as roupas, 6B, dificuldade para tomar banho sozinho, 6C, dificuldade para usar o toalete, 6D, dificuldade vai começar a ter incontinência urinária, 6E, incontinência fecal,
E aí, no que ele classifica como fase severa, ele vai mostrando as deteriorizações da fase avançada também, né, de forma bem significativa, né? Então, aí no 7A, o paciente fala só 5 a 6 palavras durante o dia. No paciente B, 7B, ele fala só uma palavra claramente. No C, ele não consegue caminhar. No D, ele não consegue mais sentar. No E, ele não consegue mais sorrir. E no F, ele não consegue mais sustentar a cabeça, né? Então, o CDR, ele é a melhor classificação para a gente utilizar para avaliar as demências, tá? Porque a gente consegue identificar melhor as fases das demências, mas nas fases mais avançadas, o FAST ele nos ajuda para ver ali qual perda o paciente vai tendo e qual vai ser mais ou menos a sequência de perdas que ele vai ter, né? Se o meu paciente tiver uma expectativa de vida boa e ele for viver muito, né? A gente conseguir fazer, ele ter uma qualidade de vida e viver bastante, a gente vai ver ele perdendo, né? Essa sequência dos 6 A, B, C, D e E e depois os 7 A, B, C, D, E e F, uma por uma ao longo do tempo, né? Vejam que o FAST também traz ali a expectativa de vida, de duração, mais ou menos, né, em meses que o paciente vai ter, né, anos para meses, né, então que esse tempo vai diminuindo ali ao longo da evolução da doença, e essa classificação também ajuda então principalmente nas fases mais avançadas. Beleza, pessoal? Então falamos bastante aqui das fases, né, mostramos as duas classificações aqui que a gente usa com frequência na prática, né? O Clinical Dementia Rating a gente esmiuçou muito, né? Então acho que vocês conseguem ter uma boa noção de como é a evolução da doença. Acho que nesse vídeo vocês conseguiram entender mais ou menos o que vai acontecendo ao longo do tempo e marcar bem essa entrada na fase moderada, né? Acho que isso é o mais importante desse vídeo, o entendimento de quando o paciente entra na fase moderada, né? A gente vai falar de medicações em outros vídeos, que na fase moderada é quando entra o papel da memantina na doença de Alzheimer, né? De forma mais marcante, e esse entendimento, porque é na fase moderada que as coisas vão começar a ficar um pouco mais complexas, os sintomas comportamentais vão aparecer com maior intensidade, né? E aí a gente vai ter que ter várias estratégias para cuidar do nosso paciente adequadamente, e a gente vai falar dessas estratégias ao longo dos vídeos que a gente vai fazendo aqui no canal, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês a entender melhor as fases da doença. Lembro vocês de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal, compartilhar o vídeo com quem vocês gostam, curtam, comentem em qual fase da doença está o paciente de vocês, se vocês conseguiram entender bem, né? Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, comentem aqui para que esse feedback possa nos ajudar a cada vez criar mais conteúdo para vocês. Beleza? Nos vemos num próximo vídeo e até lá!